Graça e paz, amado irmão, amada irmã, que a alegria do Senhor possa contagiar o seu dia e que nesse final de semana seja um final de semana mais que abençoado, porque a doce presença de Deus está com a sua vida. Hoje estamos terminando esse devocional que tem como tema memórias. E eu espero em Deus que Deus tenha ativado as boas memórias sobre a sua vida. Hoje nós vamos meditar sobre a história de Pedro e um chamado. Porque eu tenho a certeza que você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, você foi chamado por Deus. Mas muitas vezes passamos por problemas, situações aonde nós esquecemos o nosso chamado. E quando nós vamos lá para Lucas capítulo 5, a gente vai ver um homem chamado Pedro, que estava totalmente decepcionado, que embora que toda a sua experiência como pescador, ele tinha ali tido uma noite totalmente infrutífera. E eu fico imaginando a situação daquele homem ao chegar em casa sem nenhum peixe, com os filhos perguntando: cadê pai, cadê o peixe? Porque ali, de fato, ali era fonte de sustento sobre a casa dele ali. Mas Jesus Cristo, ele entra no barco de Pedro e diz para Pedro: Pedro, lance a rede do outro lado do barco. Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, porque é o Senhor que está falando, nós vamos jogar. Quando Pedro fala isso daí, ele está dizendo o seguinte: olha só, nós estamos frustrados aqui, passamos a noite toda e não pegamos nada. Nós vamos fazer segundo a tua palavra, mas é tua responsabilidade se as coisas não derem certo. E para surpresa de Pedro, Pedro ali encontra muitos peixes, onde teve que pedir ajuda ali aos seus irmãos ali para poder carregar aquela rede ali. Só que quando nós vamos ver a história de Pedro, a gente vai ver um Pedro que teve diversas experiências com Deus. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Pedro foi o único que se levantou ali no meio dos discípulos que foram questionados por Jesus, onde Jesus perguntava quem era Jesus para ele, e ele foi o único que disse: Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna. Então a gente vai ver um Pedro sempre passando por muitas experiências. A gente vai ver Pedro também sendo chamado para levar no monte ali e ver Jesus Cristo sendo transfigurado ali, vendo a glória de Deus ali. Então, Pedro passou por muitas experiências. Mas por conta disso também, o inimigo estava furioso na vida de Pedro. Tanto é que a Santa Ceia ali, naquele momento onde os discípulos estavam reunidos com Jesus, o próprio Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tome cuidado, porque o inimigo está muito furioso com você. O inimigo quer pegar você. E eu tenho rogado, eu tenho intercedido ao Pai por conta da sua vida. Só que sabe qual é o problema de Pedro? Ele não dá atenção para aquilo que Jesus estava falando ali, aquele alerta que Jesus estava falando ali, porque ali ele se achava forte o bastante para poder passar por qualquer tipo de tempestade. Só que esse é o problema da gente. Quando nós estamos de pé, a gente tem que estar mais alertas do que nós estamos caídos. Porque quando nós estamos caídos, nós não temos mais força nenhuma para Satanás, nós não temos mais valor nenhum para Satanás. Mas quando nós estamos de pé, fazendo a diferença, cumprindo o chamado de Deus, aí sim nós somos alvos nas mãos de Satanás. E foi assim que Satanás trabalhou na vida de Pedro. Pedro negou a vida de Jesus ali, e naquele momento ali, Pedro achou que era o fim, porque o mestre tinha alertado ele, mas mesmo assim ele não deu atenção, caiu. A queda foi muito grande. A queda foi tão grande que ele pensou que não tinha mais jeito para cumprir, para continuar com o seu chamado. E ele decide voltar a pescar. Ele decide voltar a fazer algo que Jesus já tinha tirado ele. Talvez seja você hoje querendo viver algo que Jesus já tirou você desse meio. Mas saiba de uma coisa, infelizmente eu vou dizer isso para você, a pesca voltará a ser infrutífera. Então não tente fazer aquilo que Jesus já tirou você um dia de você fazer. Cumpra o seu chamado.
quando Pedro ali, totalmente desolado, em mais uma pesca infrutífera, está ali no meio do barco, Jesus, ressurreto, aparece ali na beira da praia e pergunta: será que vocês têm peixe para mim comer? Parecia ali uma ironia de Jesus, tentando lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dos discípulos. Os discípulos, eles não reconhecem Jesus ali, mas Jesus novamente dá uma palavra para a vida de Pedro e os discípulos ali. Lancem a rede no outro lado. Naquele momento, Pedro lembrou: é o Senhor. Só pode ser Ele. Eu lembro naquele dia, aonde eu não tinha valor, aonde a minha pesca não estava dando mais resultados, Ele chegou e transformou a minha história, me transformando de pescador de peixes a um pescador de homens. Assim ele vestiu a capa, caiu, saltou no mar e foi até o encontro de Jesus. Ali, Jesus trata a vida de Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Cuida da minha ovelha, cuida da minha igreja. 3 vezes, para poder justamente empatar a uma negação que Pedro tinha feito, quando negou a Jesus Cristo ali. Pedro, tu me amas? Cuida da minha igreja. Era como se Jesus Cristo está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, eu ainda confio em você. Então, se você me ama, aproveite essa oportunidade e cumpra o seu chamado. Que em nome de Jesus, eu não sei aquilo que você abandonou, que Deus colocou em suas mãos. Só quero dizer uma coisa para você. Você vai ser feliz, você vai ser frutífero quando você cumprir aquilo que Deus te chamou para você fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu final de semana e não deixe de compartilhar essa mensagem que pode transformar a vida de pessoas. E também ouça esse louvor que pode transformar a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no
foi encontrado